eles valorizam muito a flexibilidade, a autonomia e os ganhos, e é por isso que eles querem continuar trabalhando. O que a gente defende na regulamentação é que esse trabalhador não receba menos que um salário mínimo. Perfeito. Bom, Pois é, meus amigos, durma com um barulho desse. O representante da Uber disse que o motorista está ganhando e está ganhando muito bem fazendo corridas. A renda bruta de motoristas hoje, em média, é cerca de R$ 47,00 por hora. E o deputado Agrobon fez a seguinte pergunta que quebrou a Uber. Não teve o representante como responder. Poderia dizer quantos reajustes vocês fizeram ao longo dos anos para os usuários e passageiros e quantos reajustes vocês fizeram aos motoristas? Nos últimos anos, quantos reajustes que vocês fizeram para os usuários e consumidores e quantos reajustes vocês fizeram para os trabalhadores? Como eu disse, né, somos intermediadores, esses trabalhadores são autônomos. A política de precificação e de renda, né, desses trabalhadores. Então, esse é um tema, eu não sei responder a sua pergunta. Meus amigos, pena que a regulamentação não tem poder de polícia. Porque o representante diretor da Uber teria que ser preso ao mentir lá em Brasília. Bora curtir esse vídeo. Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Black Uber. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Pois é, meus amigos. Representante da Mobitech disse que o motorista está ganhando muito trabalhando nos aplicativos. E esse absurdo foi falado lá na nossa regulamentação de motorista de aplicativo. Pena que não é uma CPI que o deputado Agrobon poder dar a voz de prisão ao representante da Mobitech por mentir. Né? Mentir não, falar meias verdades na cara dos deputados, falando que há números, há pesquisa dizendo que o motorista ganha acima de um CLT formal. Né? Então, o motorista estaria ganhando muito. E aí, o deputado não deixou barato e fez a simples pergunta. Poderia dizer quantos reajustes vocês fizeram com os usuários e passageiros, né? Os passageiros, e quantos reajustes vocês fizeram para os motoristas, já que está uma beleza, já que está tudo muito bom. E aí, quebrou o representante, porque ele disse, eu não sei responder, pois se fez de louco, porque realmente, né, aqueles negócios que tu dizem, a pesquisa, tu pode usar ela conforme os números, conforme tu quer, é uma realidade. Ele não mentiu ao dizer que o motorista, na média, ganha mais que um CLT formal. Ele não mentiu. O que ele omitiu de falar, e há reportagem sobre isso, é que o motorista ganha acima de um CLT formal, mas porque ele trabalha mais que o CLT formal. Porque se ele trabalhar os mesmos horários de CLT formal, ele vai ganhar igual ou menos que um CLT formal. Deixa eu trazer um dado de renda aqui, que você falava disso, Ju, das condições precárias de trabalho e da renda baixa. A hora trabalhada da pessoa que está no aplicativo, R$ 15,40. No setor formal, R$ 16,80. O trabalhador do aplicativo só está ganhando esse pouquinho a mais porque ele está trabalhando quase 6 horas a mais por semana. Então ele não falou essa parte. Ele falou só a parte que lhe interessava. Mas o deputado Agrobon foi lá, falou, ele não tinha como responder, e não tem mesmo, né? Porque é uma farsa isso, é uma sem-vergonhice o que eles fazem. Deveria sair preso o diretor, né? Que se gaba, se tiver tão precarizado, e o nosso representante ali da Uber, né? Da Mobitech, o senhor André, falou essa asneira, né? Mas não está tão precarizado assim. Porque se tivesse precarizado os valores, o motorista sairia da plataforma. E aí a pergunta que eu faço é, se o trabalho por plataformas, nas plataformas, ele é tão precário assim, quanto alguns querem fazer crer, por que tem crescido tanto a quantidade de trabalhadores? Então ele tem mecanismos para deixar o motorista... Eu vou fazer um vídeo, porque tem mecanismos que eles fazem para deixar o motorista aqui preso nessa roda dos ratos. E pior, tem motorista que defende a Uber. Defende esse modo de pagar o motorista por valor por hora. O que a gente quer não é que a Uber vá embora, ou eu não fico aconselhando o motorista a sair, mas ele coloque na ponta do lápis e veja se ele realmente está ganhando, trabalhando nos aplicativos, se a cidade onde ele está trabalhando e se está conseguindo se manter. Senão ele faz um híbrido, um CLT com o aplicativo. E até o deputado fez uma pergunta, e foi até boa a pergunta do deputado.
E o representante respondeu. Porque o deputado perguntou, quantos motoristas são renda extra? E ele falou, 42% dos motoristas são renda extra. Somos mais de 1.700.000 motoristas na plataforma da Uber. E aí foi legal a pergunta também que fez, quantos CLT? São 25% são CLT. Então, motoristas que não estão conseguindo aqui ou não querem ficar se estressando em horários de baixa demanda, e tem horário de baixa demanda que não está bom, né? Não está ganhando o valor justo, o motorista faz um híbrido, né? Muitas vezes o CLT é renda extra para o motorista. Por que é renda extra? O motorista fica mais tempo trabalhando como motorista de aplicativo. Final de semana, depois que ele faz o CLT dele, ele trabalha, né? Ou antes de ir. Então, se tu for ver as horas trabalhadas no CLT, é menor quando ele trabalha no Uber. Mas está tudo valendo, tudo vale para o motorista trabalhar. E essas mentiras que as plataformas vêm falando, né, para não ter uma regulamentação justa para o motorista, ela tem que ser desmascarada, né? Tem que falar a realidade. Porque há reportagens falando sobre essa pesquisa que o diretor e o senhor André, né, que é o representante da Mobitech, foi lá gargantear, né? Existe sim esses dados mostrando que o motorista ganha mais que um trabalhador de CLT formal. Mas, se for trabalhar as mesmas horas, o motorista ganha igual a um CLT ou menos. Então, ele precisa ficar várias e várias horas na rua. E aí, mesma coisa se ele estivesse no CLT, só que aqui ele tem muito mais riscos. Ele teria que ganhar muito mais, porque o risco não é só de ser socializado o seu carro ou suas coisas, ou ele sair de arrasta para cima, é o risco do acidente e é o risco de outras coisas, né? Vamos passar agora para o André Porto, representante da Mobitech. André, com você. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, agradecer o presidente Joaquim Passarinho e o relator Augusto Coutinho, o deputado Augusto Coutinho, pelo convite, para a gente poder estar aqui debatendo mais uma vez esse tema de tamanha relevância para a sociedade brasileira. Eu falo em nome da Mobitech. A Mobitech é a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, associação que representa as principais plataformas de intermediação do Brasil. E aí eu estou falando de 99, Uber, iFood, Zé Delivery, Amazon, Lalamove, enfim, uma série de plataformas. E o que todas essas plataformas têm em comum? Elas fazem a intermediação de relações jurídicas. É o que a gente chama de mercado de 2 ou 3 lados. Então, você tem o consumidor de um lado, você tem o motorista ou o entregador do outro, e muitas vezes você ainda tem o estabelecimento comercial quando a gente está falando de entrega de alimentos ou de outros produtos, enfim. Então, a gente está falando de ecossistemas que fazem o equilíbrio entre a oferta e demanda de todos esses atores. Então, a gente precisa saber quanto que o passageiro está disposto a pagar, quanto o motorista está disposto a receber e quanto também o estabelecimento comercial está disposto a pagar para fazer parte desse ecossistema. Esse ecossistema, e falando aqui especificamente dos trabalhadores de aplicativos, ele cresceu cerca de 30% nos últimos 2 anos. Então, a gente está falando de cerca de 2,2 milhões de motoristas e entregadores no Brasil. 2,2 milhões de motoristas e entregadores. É cerca de 1,7 milhão de motoristas e 500 mil entregadores, pelo menos isso, porque aqui a gente está falando especificamente daqueles cadastrados às plataformas associadas à Mobitech. Essa é uma pesquisa inédita que a gente faz, onde as plataformas cedem dados administrativos para o SEBRAP. E aí eu acho que tem alguns dados que eu gostaria de começar a ressaltar na minha fala. O primeiro 45% desses motoristas e entregadores, eles utilizam as plataformas como complemento de renda, ou seja, não é a fonte principal de renda dele, eles utilizam as plataformas no momento de maior necessidade ou para complementar a renda mensal, eles fazem uso mais esporádico das plataformas. Então, é quase metade desse contingente. E isso deputados, acho que é importante a gente trazer, há 3 semanas o Banco Central divulgou um relatório onde ele traz que as plataformas de mobilidade no Brasil trouxeram um impacto de pelo menos 0,5% a menos na taxa estrutural de desemprego no Brasil. É disso que a gente está falando, essa responsabilidade que nós temos no momento em que a gente está debatendo a regulamentação desse serviço aqui no Brasil. E aí a pergunta que eu faço se o trabalho
por plataformas, nas plataformas, ele é tão precário assim quanto alguns querem fazer crer, por que tem crescido tanto a quantidade de trabalhadores? E a resposta a gente encontra nos números que mostram que esse trabalho não é tão precário assim. Ao contrário, ele é um trabalho extremamente competitivo na realidade do mercado de trabalho brasileiro. A renda bruta de motoristas hoje, em média, é cerca de R$ 47,00 por hora, e de entregador é cerca de R$ 31,00 por hora. O tempo dedicado é cerca de 85 horas por mês para motoristas e 32 horas por mês para entregadores. Consigo. A gente pode compartilhar esses dados, inclusive eu não vou entrar muito nos detalhes, que eles foram apresentados pelo SEBRAP, é uma pesquisa pública que a gente compartilha com o senhor, deputado. Mas a renda bruta de motoristas é, em média, R$ 47,00 por hora, e entregador R$ 31,00 por hora, ou seja, muito maior do que o salário mínimo hora nacional. R$ 47,00 por hora, renda bruta média de um motorista, e R$ 31,33 por hora, renda bruta média de um entregador de plataforma. Em média, o tempo dedicado de motoristas é 85 horas por mês, ou seja, dá uma média de 20 horas por semana. E de entregador, 32 horas por mês, menos de 10 horas por semana, em média, dado o caráter complementar. Então, eles não, em média, eles não exercem uma jornada típica de trabalho. Esse trabalho ele é marcado pela flexibilidade, pela oscilação de demanda. Então, essa é uma característica desse mercado. E é por isso que esses trabalhadores valorizam tanto, e por isso que a grande maioria desses trabalhadores querem continuar trabalhando com as plataformas. E aí eu volto na minha pergunta, é por isso que esse mercado tem crescido, apesar de alguns quererem fazer crer que estamos falando de um mercado precarizado. Não é isso. O mercado ele é, do ponto de vista de remuneração, extremamente competitivo, e isso está exposto de maneira muito clara no relatório do SEBRAP, que diz que quando você compara um trabalhador de aplicativo com um trabalhador com o mesmo nível de escolaridade no setor de serviços, o trabalhador de aplicativos ganha mais líquido, descontados os custos, líquido. Isso está exposto no relatório de maneira bastante clara. Então, eles valorizam muito a flexibilidade, a autonomia e os ganhos, e é por isso que eles querem continuar trabalhando. A Mobitech, a gente sempre foi favorável a uma regulamentação. Desde o início, a gente engajou nas discussões dentro do grupo de trabalho, discutimos exaustivamente ao longo de um ano, chegamos a algumas conclusões que são bastante relevantes, que entendemos ser importantes estarem presentes em uma regulamentação sobre o tema. O primeiro ponto é segurança jurídica. A gente acredita que é fundamental a gente regulamentar para a gente trazer segurança jurídica para o setor, não apenas para as empresas, mas também para esses trabalhadores. É importante, nesse marco legal, também a gente garantir a independência do trabalhador, que é isso que eles valorizam. Então, é importante a gente garantir que eles tenham acesso às plataformas, que eles tenham liberdade de definir o horário que eles vão logar, o horário que eles não vão logar, o dia, o período, que isso é característico. Então, você tem pessoas que logam num dia, no dia seguinte, e a gente teve exemplos aqui nas audiências passadas que eu tive a honra de acompanhar, de trabalhadores falando, tem dias que eu não quero logar, eu tenho um compromisso com a minha filha e eu não logo, e no dia seguinte eu quero, então não existe... permitir essa flexibilidade é importante. A Seguridade Social, e já estou concluindo aqui, deputado, a Seguridade Social é um tema que a gente sempre defendeu. A gente sabe que há um déficit de inclusão previdenciária desses trabalhadores. Então, um ponto principal para a gente é que o marco legal permita a efetiva inclusão previdenciária desses trabalhadores com a contribuição das plataformas. Nunca nos eximimos da nossa responsabilidade em contribuir para a Previdência. Na proposta que foi apresentada, chegamos, inclusive, a números onde as plataformas contribuíam com 2/3 da contribuição total, e não nos opusemos a isso, entendemos que é importante a gente garantir a inclusão previdenciária. A gente tratou de remuneração mínima, não nos opomos a discutir uma remuneração mínima baseada no salário mínimo nacional, que é o único parâmetro de remuneração mínima para o trabalhador que a gente tem no Brasil do ponto de vista legal. Ninguém está falando de tabelamento de preços, que tabelamento de preços é inconstitucional, sabemos, mas garantir uma remuneração mínima do trabalhador proporcional ao salário mínimo nacional hora é importante.
Não nos opusemos também a discutir limitações de horas de trabalho, temas relacionados a seguros, que é um tema que sempre é trazido aqui. As plataformas da Mobitech, elas já fazem seguros para esses trabalhadores, entendemos que isso é importante, que todos eles tenham acesso a seguros. A transparência na relação entre plataformas e motoristas e entregadores também é um tema importante. Podemos aprimorar. Há várias políticas que já são feitas, mas não nos opusemos a melhorar. E, por fim, a questão da neutralidade competitiva. Como eu disse no início, o setor, a característica do setor é a intermediação. Dentro da intermediação, existem vários modelos de negócio. Existe modelo de assinatura, existe modelo de taxa fixa, existe modelo de taxa variável, existe modelo que nem taxa tem. Enfim, existem diversos tipos de modelo. Mas o que a gente precisa garantir é que a gente tenha uma regulamentação que atinja a todos. Porque senão a gente vai estar criando um desequilíbrio concorrencial no setor e a gente vai estar privilegiando determinados tipos de negócio em detrimento de outro e que você vai gerar um incentivo para que as empresas migrem de um modelo de negócio para o outro. Então, é com essa responsabilidade que a gente se coloca para a discussão. E o último ponto que eu queria trazer mais uma vez, estamos falando da intermediação, onde o setor de comércio, restaurantes, enfim, estabelecimentos comerciais tem seu papel, e os consumidores também se fazem presente. A gente precisa ter muito cuidado com uma regulamentação para que a gente não eleve muito o custo dessa regulamentação, o custo regulatório, e a gente termine criando um problema para esses consumidores, um custo excessivo para esses consumidores e para esses estabelecimentos comerciais que se utilizam da plataforma para abrir seus mercados. Então, com essa responsabilidade que estamos aqui, nos colocamos à disposição para debater todo e qualquer tema relacionado ao que já vem sendo trazido em eventuais novas oportunidades. Muito obrigado. Obrigado. Presidente, eu só queria perguntar ao André se as plataformas que você representa, nos últimos anos, quantos reajustes que vocês fizeram para os usuários e consumidores e quantos reajustes vocês fizeram para os trabalhadores? Porque a parte dos trabalhadores, a gente só ouve deles que nos últimos anos só caiu o valor que vocês repassam para os motoristas. Você poderia responder isso, ou se você quiser depois encaminhar para o... Eu posso responder sem problemas, deputado Agrobon. Como eu disse, né, somos intermediadores, esses trabalhadores são autônomos. A política de precificação e de renda, né, desses trabalhadores é um tema concorrencial que a gente não debate dentro da associação. Então, esse é um tema... eu não sei responder a sua pergunta, porque essas plataformas, elas competem por esse entregador, por esse motorista, eles precisam atrair esse motorista para a plataforma e elas utilizam mecanismos próprios concorrenciais para fomentar que esses motoristas entregadores estejam lá. Então, não faz muito sentido a gente debater reajustes dentro da associação. Tá, e quando vocês fazem os reajustes para os usuários, por que não são repassados também esses mesmos reajustes para os trabalhadores? A resposta é a mesma. Eu desconheço qual é a política de reajuste de usuários das plataformas especificamente. É um tema que a gente não debate na associação por questões concorrenciais. Você representando essas plataformas, você não sabe responder. Não, é questão concorrencial, deputado. A gente não pode debater só perguntar isso. para cada uma também, não tem problema. Tá bom. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu me inscrevi para o debate, mas estou percebendo que a dinâmica aqui vai ser que os deputados podem interpelar cada um dos expositores. Mas porque, assim, eu estou perguntando qual vai ser a dinâmica, eu não tenho nada contra. Que o deputado Agrobon interpelou. Mas se for diretamente alguém desta plataforma que está falando, você pode fazer logo, porque a gente vai dissolver essa mesa e fazer outras. Ah, perfeito. Se for geral, fica para o final. Então eu prefiro Na fazer... verdade, ele representa todas as plataformas, mas vai vir especificamente a Uber. É só uma questão de ordem da dinâmica do debate. Se você quiser, por exemplo, nós estamos com a Endrive. Se você quiser Eu fazer gostaria. uma pergunta direto para a Endrive, Posso? aproveita e faça. Se fosse só para a Endrive. Então vamos lá. Você vê como eles são tão fortes, são até parentes. É um porto, outro porto. Eu queria, deputados, só um instantinho. É porque a gente atingiu o quórum, tem 2 requerimentos para votar, até deputado Agrobon. Quer só votar? queria permissão lá para Ok, fazer a sem votação. problema. Então, consulta ao colegiado se podemos votar em globo requerimentos pautados. Não havendo manifestação contrária, consulta se algum parlamentar deseja encaminhar a votação. São 2 convidados do deputado Agrobon. Aqueles que aprovam, permitem como estão aprovados os 2 requerimentos. Pronto. Deputado, o que... Bom, primeiro, André, eu queria me dirigir a ti, porque eu acho que você representa
mais empresas. E essa comissão se trata de tentar entender todo o mercado, como é que ele funciona. Você me deu números para a gente aqui dos 2.200.000 trabalhadores, 500 mil entregadores e 1.700 motoristas. Você deu um índice de que 45% tem isso como renda extra. Esse percentual de 45% é o mesmo para entregadores e motoristas? Não. Posso estratificar te dar o número exato que eu tenho aqui. Você quer só anotar as perguntas e já responder de uma vez? Pode ser. Essa é uma. A segunda é entender qual é a taxa média de remuneração nas plataformas às quais você representa. Na exposição anterior da Lady Drive, eles colocaram que são 75% a taxa média. Se você tem essa informação, média não, no caso daquela empresa específica, como você representa várias, qual é a taxa média de remuneração que o motorista fica nas corridas, se é 10, se é 20, se é 30, se é 70, enfim. E para eu compreender aqui, a contribuição previdenciária, que eu estou entendendo que todas as empresas que operam dentro da sua entidade defendem, qual é o que vocês defendem, de que a plataforma, quanto que a plataforma pagaria e o quanto que o trabalhador pagaria numa eventual contribuição previdenciária. Vocês defendem a remuneração mínima, eu estou entendendo, eu tive numa audiência aqui, na qual os entregadores colocaram uma questão muito objetiva, de ter pelo menos uma tarifa mínima por quilômetro e por saída. Se não me engano, num dos projetos que a gente discute aqui na casa, não é o em questão, mas é que o Guilherme Boulos é o autor, se não me engano, o 2479, isso, 2479, ele defende ali uma taxa mínima de R$ 2,50 por quilômetro e R$10 por entrega. Se isso dialoga com essa sua concepção de remuneração mínima para o entregador, por corrida, por quilômetro ou pelo ganho geral aí no final do mês, enfim. E por fim, com relação ao seguro. O que é esse seguro que, pelo que eu entendo, algumas empresas já operam, né? Quais são os benefícios desse seguro? O que ele cobre? Acidente, o seguro patrimonial para terceiros, dos que operam hoje e já pagam esse seguro, que tipo de cobertura que o entregador, aí, o motorista tem? André, antes de... muito oportuna aqui a intervenção do deputado Kiko, eu fazia só mais uma inclusão. O que é hoje, assim, vou focar, e depois eu vou fazer também ao pessoal da Uber, mas uma reclamação muito grande é a falta de transparência do trabalhador, do quanto o trabalho dele, quanto ele recebe, né? A falta de transparência é uma coisa real. Muitas vezes, no caso, inclusive, de motorista, que eles mostram que da viagem cobrada, a plataforma, por intermediá-la, cobra mais, chegando até quase mais de 50%. O que é uma coisa realmente absurda. Completamente absurda. Como é que chega nessa conta? Como é que pode? Uma é 15%, outra é 20%, outra é 50%, 60%. Quando tem a tarifa dinâmica, porque a plataforma ganha o dinheiro e o trabalhador não ganha. Essas contas da plataforma, ou esses danados, esses algoritmos, eles chegam se o cara trabalha à noite, cobra mais caro e não passa para o trabalhador, mas quem trabalha não é a plataforma, é o trabalhador. Eu queria entender, honestamente, o que é a lógica disso, porque realmente é uma coisa que não se entende. Eu acho que é o que mais incomoda o trabalhador, é não entender isso. Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas, deputado. Se eu esquecer alguma que eu não consegui anotar, se eu esquecer alguma, você me relembra. Em relação ao percentual, 42% dos motoristas e 46% dos entregadores têm um outro trabalho. Então, como os números são um pouco diferentes, a aproximação vai dar uns 45% geral. Em relação 42% dos motoristas e 46% dos entregadores... dá uma média de
de 45% dos trabalhadores. E muitos deles têm um emprego CLT, inclusive. Então, enfim, esses dados eles têm bem detalhado. A gente Você cruza esses dados? Você sabe quantos são CLT? é cerca de metade dessa metade. 25% tem CLT. Ah, perfeito. 25% do total. Mas, só uma pergunta assim, vocês exigem que o cidadão, quando fazem, eles preencham o cadastro de maneira fidedigna? Não, vocês isso é cruzam? pesquisa. É pesquisa. É pesquisa onde as empresas fornecem as informações e a instituição pesquisadora, que é o SEBRAP, faz essa pesquisa com mais de 3 mil motoristas entregadores. Tem uma natureza estatística. Ô, André, é possível disponibilizar essa pesquisa Claro. para nós? Inclusive, o SEBRAP fez a apresentação, mas a gente disponibiliza a íntegra da pesquisa para vocês. Ah, tá, entendi. Que é onde tem os dados. Então é aquela. Eu pensei que era uma interna. Não, essa aqui tem os dados das plataformas. Em relação à contribuição previdenciária para motoristas, no projeto de lei que oriundo da discussão no GT, 2/3 da contribuição era das plataformas e 1/3 dos trabalhadores. Então, a gente estava falando de uma alíquota de 20% para as plataformas de previdência e 7,5% para os trabalhadores. Sobre a alíquota média do setor. Só fazendo uma observação, Kiko, desculpe até para você entenda. Nesse GT, há 2 anos atrás, ficou mais ou menos pactuado, e pelos debates que a gente vem aqui, os trabalhadores concordam com isso, que do que é recebido pelo trabalhador, vamos imaginar que ele receba R$100 de uma corrida. Desses R$100, 25% representa o trabalho dele, a mão de obra dele, e 75% representa o resto, o carro, gasolina, o celular e tudo mais. Isso ficou pactuado. Essa que ele fala previdenciária, é só para explicar quem está nos vendo. Essa previdenciária seria em cima desses R$25. O projeto do governo previa 5% era o trabalhador que ia recolher e 20% era a plataforma. Isso veio do projeto do governo. Quando chegou aqui, a gente mudou um pouco. Eles não gostaram, a gente aumentou mais e diminuiu do trabalho. Desculpe, era 7,5% do trabalhador e 20% da plataforma. Aí, quando eu fiz o relatório, que não foi votado, eu puxei para 22,5% para a plataforma e 5% para o trabalhador. Mas não foi votado. Então, isso não está aqui. Mas eu só... Não, na verdade, do jeito que a gente fez no projeto, eu não tenho dúvida que seria o trabalhador autônomo que menos pagaria contribuição previdenciária, não tenho dúvida disso. Houve uma gritaria muito grande, porque era um momento político, era um momento que todo mundo, enfim, estava meio exaltado, mas era realmente uma coisa muito justa, no meu entender, né? Então, essa era a lógica. Excelente observação, deputado. E aí, eu vou até puxar o gancho para falar um pouco da questão da remuneração, que também foi um tema que o senhor trouxe, deputado. Quando a gente fala em remuneração mínima, a gente não defende um tabelamento de preços, a gente não defende uma taxa mínima, não é disso que a gente está falando. O que a gente traz, o que a gente trouxe nessa discussão ao longo do ano inteiro do GT, dentro do grupo de trabalho do Ministério do Trabalho, é que um trabalhador no Brasil, constitucionalmente, ele não pode trabalhar e ganhar menos do que um salário mínimo hora. Nesse caso do trabalhador que utiliza as plataformas, por ele ser um autônomo, os custos da atividade eles são arcados pelo próprio trabalhador. Então, a gente teria que trazer o salário mínimo hora, mais um acréscimo em relação aos custos. E a gente fez um exercício bastante grande, o Grana aqui é testemunha, toda a tabela de custos que esse trabalhador tem com a atividade, desde gasolina, pneu, que são coisas mais óbvias, até plano do celular a gente contabilizou, para que a gente chegasse a um valor de remuneração mínima hora que representasse para aquele trabalhador o salário mínimo hora líquido, que à época era R$ 7,50. Hoje subiu porque houve
significante acréscimo, então esse valor necessariamente subiria, até porque no próprio projeto estava previsto o reajuste desse valor com base na Política Nacional do Salário Mínimo, em parâmetros parecidos. Então, essa era a lógica que a gente estabeleceu, porque a gente não pode estabelecer uma taxa mínima ou um valor fixo, a gente não pode fixar preço, que a gente sabe que isso é inconstitucional. Enfim, essa discussão está no Supremo, a gente tem toda a discussão sobre até a própria tabela do frete, que hoje está no Supremo, ainda não tem uma decisão definitiva, mas até a própria tabela do frete, o legislador ele estabelece parâmetros que têm que ser utilizados para aquele valor e que o órgão regulador tem que adotar esses parâmetros, não é simplesmente um valor arbitrário. Eu vou colocar aqui que é X reais de frete. Não é disso que a gente está falando. A gente precisa ter uma lógica, a gente precisa entender quais são os fundamentos. Então, quando a gente defende e seguimos defendendo a construção de uma remuneração mínima, é para garantir que esse trabalhador ele não trabalhe por menos do que um salário mínimo hora líquido. Bom, André, mas só para otimizar aí, que a gente tem mais 2 mesas. Então, o deputado perguntou qual a proposta do seguro, né? Que seria os benefícios do seguro que você não sei se vocês... Eu não tenho informação de todas exatamente, todas têm, a maioria cobre acidentes, invalidez temporária e invalidez permanente. Então, as apólices a cada empresa, como a gente não tem uma regulamentação, o ideal é que isso também venha numa regulamentação, a gente explicitar quais são os seguros ali, mas a maioria, todas da Mobitech têm seguros, mas as apólices podem variar, mas todas elas cobrem esses serviços. E se puder responder só a última, pode. Da taxa. A gente não... Assim, de novo, cada empresa tem um modelo de negócio diferente, então a gente não consegue ter uma taxa média do setor. Eu tenho, dentro da Mobitech, plataformas que trabalham com taxas variáveis, outras que trabalham com taxas fixas, outra que, no caso de entregador, por exemplo, a maioria não tem sequer taxa. Então, todo o repasse do valor da entrega é repassado diretamente ao entregador. Então, não há que se falar em taxa aqui. Então, eu não consigo te responder qual que seria a taxa média. Em relação à modalidade que o deputado Augusto Coutinho questionou, que é a taxa variável, volto no primeiro ponto da minha apresentação. O principal desafio das plataformas é arbitrar oferta e demanda. E, para isso, elas precisam... Existe um modelo de negócio específico que algumas plataformas trabalham, outras não, outras têm modelos diferentes, em que ela utiliza essa taxa para ajustar essa oferta e demanda. A informação que eu tenho é que essa taxa não chega a mais de 40%, e eu não vou entrar no debate, estou falando da informação que eu tenho, que não chega a mais que 40%, mas também tem corridas ou situações em que ele cobra 1%. Ou seja, na cabeça de vocês, ter taxa além de ser inconstitucional, você elimina o espírito de competição do modelo de negócio. Você inviabiliza a competição e você inviabiliza a escala. Porque você vai reduzir muito mais, você vai reduzir a possibilidade de escalar. Então, você vai reduzir a possibilidade da plataforma cobrar mais de um consumidor que está disposto a pagar mais para poder cobrar menos de um consumidor de baixa renda que quer pagar menos. E que, às vezes, não consegue pagar mais. Então, esse foi o modelo de negócio que foi desenvolvido. E que, enfim, existe, está no mercado. É a possibilidade de você fazer uma espécie de subsídio a partir do arbitramento de taxas. Então, agora, essa é uma opção, está aí, para qualquer plataforma poder utilizar. Bom, viu, Kiko, na minha interpretação, na verdade, é um pouquinho diferente do que ele diz. O danado do algoritmo, ele vê o máximo que o consumidor consegue pagar e o mínimo que o motorista consegue receber. Pode ter certeza que esse algoritmo é danado para isso. Por isso que a minha observação, ela começou dizendo, na cabeça de vocês, o pensamento mas o que a gente defende na regulamentação é que esse trabalhador não receba menos que um salário mínimo. Perfeito.